idealizadora da Entre Nós Bordadoria, e nesse vídeo eu vou contar um pouco sobre a minha história como artesã. Eu sou lá do sertão da Paraíba, natural do Monteiro, mas me criei numa cidade próxima chamada São Sebastião do Muzeiro. Desde o meu segundo dia de vida, só fui para Monteiro para nascer mesmo. Sou filha de um pai agricultor e uma mãe rendeira, então o universo artesanal sempre esteve comigo de alguma forma. Eu cresci vendo manhinha na sala de casa fazendo renascença, que é o tipo de renda e de onde vinha uma parte do sustento da nossa família. E aquilo sempre me chamou muita atenção. Desde criança eu me interessei para aprender e eu ficava sempre ali arrodeando, vendo ela trabalhar e aperreando, perguntando como era que se fazia tal ponto e pedindo para que ela me ensinasse. E eu lembro que um dia ela estava fazendo uma blusa, que era uma encomenda, e eu pedi para fazer. Ela me disse, não, porque você não sabe fazer muito bem ainda. Se você fizer, o seu ponto vai ficar diferente do meu. E aí eu lembro que ela levantou para ir para a cozinha e eu sentei no lugarzinho dela e comecei a fazer. E quando ela viu, ela correu desesperada, achando que eu tinha estragado tudo. E eu tinha apenas terminado a folhinha que ela tinha começado. E ficou perfeita. E ela ficou me perguntando, de onde tu aprendeu isso? Como é que tu sabe fazer? E eu aprendi vendo ela fazer. E eu lembro também da minha irmã mais velha, quando eu era adolescente, ela bordava, fazia crochê pra vender. Mas aí o meu interesse pelo bordado mesmo, ele surgiu um dia, quando eu fui para uma associação de rendeiras com manhinha, que era uma casa onde as artesãs da minha cidade, rendeiras, bordadeiras, se reuniam para produzir, trabalhar, conversar, enfim. E eu lembro que um dia eu vi uma delas com um bastidor de madeira na mão, bordando um guardanapo de linho. E como uma boa curiosa que eu sou, né, eu me aproximei e comecei a perguntar como se fazia aquilo, e ela me explicou, me deu um pedacinho de tecido, riscou algumas florzinhas para que eu bordasse também. E eu achei aquilo o máximo, então foi aí que surgiu a minha paixão pelo bordado. Depois disso eu aprendi outros tipos de bordado, como o bordado em ponto cruz, o bordado vagonite. Teve um tempo que eu até bordava toalhinhas de criança, paninhos de chupeta para vender. Mas até então eu nunca tinha levado isso tão a sério, até porque era só uma criança e via aquilo mais como um passatempo, só como divertimento mesmo. Mas também ganhava uns trocos. E assim eu ia fazendo de tudo um pouco, sempre voltado para o lado do artesanato. Eu fazia colar, pulseira de miçanga, fazia tiaras, chaveiros de fuxico, de laços de tecido. E eu ia nas casas das costureiras até e pedia restos de tecidos que não serviam, mas não tinha nenhuma serventinha para elas, e voltava para casa e ia fazer minhas coisas. Mas com o passar do tempo eu acabei deixando isso de lado, minhas prioridades se tornaram outras, e foi então que eu me mudei para Pernambuco, isso há 8 anos já. Eu fui morar em Belo Jardim para fazer um curso técnico e terminar o ensino médio. E como eu estudava o dia inteiro, fazia parte de alguns projetos, eu não tinha tempo para fazer mais nada além disso. Então, foi aí que eu parei de fato com os meus artesanatos. 4 anos depois disso, eu passei no vestibular e vim morar em Garanhuns para fazer faculdade. E daqui eu não saí mais, estou aqui até hoje e não pretendo sair nem tão cedo. E como todo mundo sabe que a vida de universidade não é fácil, com o passar do tempo vieram os perrengues e eu comecei a procurar emprego. Mas como o meu curso era à tarde, eu tinha que procurar algo que desse para conciliar e eu não consegui. Então eu comecei a buscar outras fontes de renda, outras alternativas. Comecei a me perguntar o que é que eu sei fazer, o que era que eu podia fazer que me permitisse ganhar uma grana, mas que também me permitisse continuar estudando. E foi no bordado que eu encontrei a resposta. Então eu comecei a pesquisar, fui comprando material aos poucos, voltei a praticar o bordado livre, que é o com que eu trabalho agora. E nisso passou-se mais ou menos um ano. Foi então que eu consegui produzir minhas primeiras peças, mas por insegurança minha eu não coloquei à venda. E o tempo foi passando até que um dia uma amiga apareceu
E eu decidi mostrar essas peças para ela e ela foi oficialmente minha primeira cliente. Ela me comprou um colar e nesse mesmo dia ela já me fez uma encomenda de uns chaveiros com a logo da clínica dela bordada. E foi muito massa, porque apesar de muito desafiador, foi um incentivo e tanto. Foi então que eu vi que era realmente com aquilo que eu ia trabalhar a partir daquele momento. Então eu criei coragem, de fato, para produzir e expor minhas peças. Comecei a movimentar a página da bordadoria, ganhei alguns clientes e depois disso também outras oportunidades surgiram, como a exposição em alguns eventos, a participação em um coletivo aqui de Garanhuns, um coletivo de artistas chamado Arte na Rua. Eu recebi várias encomendas e assim eu fui seguindo e cá estamos nós. Eu costumo dizer que a bordadoria foi um divisor de águas na minha vida, porque existe a Paulinha de antes e a Paulinha de hoje, a Paulinha bordadeira, mais feliz, mais ativa, mais realizada e com a autoestima muito mais elevada. E quanto ao nome, entre nós, bordadoria, o nós ele tanto indica a primeira pessoa do plural, eu mais tu, como também indica os nós que unem, que amarram, porque eu acredito que em cada bordado há uma troca. Tanto eu recebo um pouco da pessoa que me encomenda uma peça, que me traz uma história para que eu possa representá-la em bordado, como também ela leva um pouco de mim. E a bordadoria tem me proporcionado coisas incríveis. E os bordados que eu faço hoje vai muito de acordo com aquilo que as pessoas me encomendam, mas grande parte deles também tem muito significado para mim. Por exemplo, o bordado que eu vou mostrar nesse vídeo, ele é uma releitura de uma foto que eu mesma fiz há alguns anos já. E é uma foto que representa muito pra mim, significa muito, muito mesmo. É a foto do meu tio. É a foto do meu tio que faleceu há 2 anos já. E pra mim uma das pessoas mais importantes da minha vida. E além de ser uma foto de uma pessoa que eu tanto amei e ainda amo, né? Ela representa também o meu lugar, a minha terra, o lugar de onde eu vim. E a proposta que eu trago nesse vídeo é mostrar um pouco de como é o meu processo criativo, do meu processo de criação. A primeira coisa que eu faço é o risco do desenho que será bordado. Geralmente esse processo ele é feito de maneira manual, mas nesse caso, por ser a releitura de uma foto, o desenho base ele foi extraído da imagem original através de um programa de computador. Eu apenas fiz algumas modificações manualmente, acrescentando alguns elementos. Tivesse a força de um jumento e a leveza de um peixe em um cardume, a magia de um nobre vagalume, cortando a escuridão de uma lagoa e o camuflar de uma camaleoa, ludibriando o olhar despercebido e o rugido de um tigre enfurecido, cabreirando o andar de um corcel, sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Se eu tivesse o cheiro de milho assado, boi guisado num prato com farinha e um quintal. Em seguida, eu passo o risco para o tecido. Para isso eu utilizo essa mesa de luz, sobreponho o tecido ao desenho e faço o decalque. Eu particularmente utilizo um lápis grafite para não manchar o tecido e não ficar tão evidente. Também existem outros métodos, mas para mim esse é o que mais funciona. Logo depois, coloco o tecido no bastidor.
Eu escolhi um bastidor de bambu, mas existem também de outros materiais, como plástico e MDF, por exemplo. Nesse caso, ele tanto vai me servir para prender o tecido na hora de bordar, quanto como moldura para o bordado final. Agora eu só defino as cores, quais pontos serão utilizados e começo a bordar. Sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Se eu tivesse a coragem de curisco, cangaceiro fiel de lampião, e as asas de um cavalo do cão, abanando um enxu de mangangá, e as presas moladas de um jaguar, pra espantar as hienas da carniça, ter a calma invejável da preguiça, e o veneno fatal da cascavel, sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Eu não tenho um lugar específico por onde começar o bordado. Geralmente eu escolho um ponto qualquer do risco e inicio, sempre utilizando como guia o decalque que fiz até contornar todo o desenho. Todas as estrelas em meu céu da boca, só pra quando eu sorrir te iluminar, e tivesse toda a água do mar, pra de noite eu lavar os meus castigos, ser o dono do tempo infinito, e guardar tudo isso em meu chapéu, sem poder declamar o meu cordel. Aqui eu utilizo dois tipos de pontos, o ponto atrás e o ponto haste, por achá-los bem delicados e mais apropriados para fazer contorno. A minha ideia inicial era fazer a arte toda em linha preta, mas ao longo do processo resolvi colocar cor em alguns elementos para trazer um pouco de vida ao bordado. Se eu tivesse a força de um jumento e a leveza de um peixe em um cardume, a magia de um nobre vagalume, cortando a escuridão de uma lagoa, e o camuflar de uma camaleoa, ludibriando o olhar despercebido, e o rugido de um tigre enfurecido, cabreirando o andar de um corcel, sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Se eu tivesse o cheiro de milho assado, boi guisado num prato com farinha, e um quintal empestado de galinha, e dinheiro que nunca se acabasse, e um rosário que sozinho rezasse, enquanto eu tivesse adormecido, fazer chover que nem meu padre Inciso, e ter a chave da porta do céu, sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Para finalizar a moldura, eu corto o excesso do tecido, deixando uma margem de aproximadamente 1 cm ao redor, picoto toda essa margem e colo na parte de dentro do bastidor com cola de tecido ou cola branca comum. Às vezes colo um cordão trançado ou uma fita para fazer o acabamento, mas isso é algo bem opcional e particularmente eu gosto dele assim. Espero secar e está pronto o meu bordadinho. E pudesse entender todo o mugido de meus boi num curral cheirando a mel, sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Se eu tivesse a coragem de curisco, cangaceiro fiel de lampião. E esse é o bordado final, prontinho para decorar o meu espaço. Para acompanhar o meu trabalho, sigam-me no Instagram, @EntreNósBordadoria.
jaguar, pra espantar as hienas da carniça, ter a calma invejável da preguiça e o veneno fatal da cascavel. Sem poder declamar o meu cordel, preferia 10 vezes nem ter nascido. Se eu tivesse um mundo em meu terreiro e a lua dentro do meu guarda-roupa, todas as estrelas em meu céu da boca, só pra quando eu sorrir te iluminar, e tivesse toda a água do mar, pra de noite eu lavar os meus castigos, ser o dono do tempo infinito e guardar tudo isso em meu chapéu, sem poder declamar o meu cordel. Preferia 10 vezes nem ter nascido.